Olá, amigos. No nosso encontro, no Reflexão Espírita de hoje, nós vamos adentrar os caminhos do Evangelho. É muito importante, então, a gente ter alguma noção da fase que nós vamos entrar. Nós vamos abordar, analisar, não dar aulas, analisar, refletir. Cada um que ouvir essa passagem, que ler essa passagem, vai ter sua reflexão. E essa é a característica da palavra reflexão. É uma coisa interna, é uma coisa íntima, é pessoal, que quando traz bons resultados, pode ser bom para as outras pessoas também. Então eu divido com vocês as minhas reflexões. Por isso que vocês vão ver que o nome do nosso programa é Reflexões com José Antônio. Porque são as minhas reflexões pessoais, mas que, logicamente, estudado. Eu escuto palestras com muita contribuição dos oradores espíritas, dos estudosos espíritas, sem que eles saibam, porque eu estou ouvindo seus seminários, eu estou acompanhando, com muita leitura do Evangelho, muita doutrina, para poder não fugir do esquema da proposta do nosso trabalho. Então nós vamos trazer o tema, a parábola que Jesus vai nos apresentar, que é a parábola do bom samaritano. Para entender essa parábola é interessante entender o momento que estava vivendo Jesus. Jesus estava vindo da Galileia para a Judéia, para Jerusalém, para a Páscoa, para a sua crucificação. Então é um momento muito importante. É aquele momento em que Jesus pede para os seus apóstolos: vão lá à frente, passem na Samaria, preparem lugar para eu descansar, e eles não foram recebidos, não aceitaram recebê-los lá. Por quê? Porque os samaritanos tinham aquele conflito religioso, político muito grande com os judeus. Mas a Galileia, então, era dos judeus, sim. Na cisma que houve em 930 a.C., quando as 12 tribos se romperam, 10 tribos formaram o Estado de Israel, que era Samaria, passou a ser capital, e no Monte Garizim foi construído o seu templo. Pararam de acompanhar os rituais lá de Jerusalém, lá da Judéia. Então os samaritanos e essas 10 tribos se distanciaram, e as outras 2 tribos formaram o reino de Judá, que eram então os judeus, que tudo está em Jerusalém, que até hoje a gente acompanha pela história, que está lá em atividade. Então eram extremamente inimigos, mas não que impedisse Jesus de passar ali. Mas quando se vai para uma Páscoa, as pessoas se vestem apropriadamente para uma Páscoa. E quando eles foram lá procurar um lugar para receber Jesus, eles estavam vestidos como quem ia para Jerusalém. Os samaritanos proibiram eles de adentrar, então eles procuraram alguns povoados, não deixaram eles entrar porque eles estavam vestidos como quem ia para Jerusalém. Isso dá um estudo profundo de Emmanuel, muito bonito nas suas obras, é só consultar lá. Então nós vamos daí ver Jesus chegando em Jerusalém. É recebido com aquelas palmas, né, que eles levantam, acenam, hosanas, hosanas, né, ao Mestre, ao Messias prometido, ao Filho de Deus. Aquele momento que antecedia tudo. E foram os momentos de maior conflito entre o povo judeu e Jesus. Eles estavam querendo colocar Jesus contra o povo que o amava. Na verdade, o povo judeu não, entre os religiosos judeus, entre os fariseus, os saduceus, o sinédrio. Eles odiavam as conquistas de Jesus sobre a população. Então o que acontecia que era muito interessante? Então o povo, quem eram os fariseus? Isso Allan Kardec nos mostra na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Os fariseus eram aquela seita que acreditava em Deus, acreditava na imortalidade, acreditava na ressurreição, mas era extremamente dedicada aos poderes terrenos. Tudo que era da leitura do Torá, que eram os 5 livros, o Pentateuco de Moisés, tudo virava controvérsia. Eles se dividiam entre eles mesmos, brigavam entre si e com tudo que era novo que vinha da Torá. E lá entre os fariseus que surgiu Hilel, que criou todo aquele estudo bonito que veio depois. Ele era avô de Gamaliel, que foi o preceptor de Saulo de Tarso, foi o grande Paulo de Tarso. É muito importante a gente conhecer um pouco da história dos judeus.
E é nesse terreno que nós vamos encontrar Jesus sendo testado, sendo tentado, sendo perturbado por esse grupo de seitas. Outro eram os saduceus. Os saduceus eram materialistas, acreditavam em Deus, mas não na alma, não na imortalidade, não na ressurreição. Então Deus era para negócios aqui na terra. Então eles negociavam com Deus, então eles buscavam um ser mais poderoso para que eles pudessem viver como quisessem dentro das suas paixões terrenas. E os saduceus estavam sempre no meio daquelas assembleias para poderem testar Jesus, colocar Jesus contra aquele povo, e eram dos que instigavam a morte de Jesus. Há um momento no Evangelho de Mateus, que não é a parábola do bom samaritano, em que um saduceu se aproxima de Jesus e diz, e pergunta para Jesus assim, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus responde, amarás a teu Deus. Então é Jesus que está respondendo, o que está escrito em Deuteronômio e Levítico. Amarás teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo mandamento, também semelhante a esse. Veja que interessante, Jesus coloca como esse segundo sendo semelhante ao primeiro. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico. As duas são leis de Moisés. Então Jesus fala isso. Quando ele foi testado pelos escribas, da moeda, da coroa, de quem que é essa efígie que está na coroa, sobre os impostos, foi testado sobre se uma mulher casa, o marido morre, não deixa filho, casa com o seu irmão, pela lei tem que casar com o irmão, e casa 7 irmãos. De quem que ela vai ser esposa no reino espiritual? Só para perturbar Jesus. E Jesus tendo resposta para tudo. Mas aí então chega um doutor da lei e pergunta para Jesus, que vem então esse grande encontro, esse grande ensinamento. O doutor da lei lhe pergunta, mestre, mas era para testá-lo. Que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ao invés de dizer, como disse lá para aquele saduceu, ele pergunta, o que está escrito na lei? Porque ele era um estudioso, era um escriba, era um doutor da lei. O que está escrito na lei? Na lei está escrito. Aí ele responde, amarás a teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E em Lucas está escrito que ele coloca mais uma. E de todo o teu entendimento ele coloca todas as tuas forças também. Então nós vamos ter 4 formas de amar a Deus, maneiras de amar a Deus. E aí Jesus fala assim, então vai, faça isso e você viverá, quer dizer, vai herdar a vida eterna. E nesse momento Jesus então aproveita para deixar essa linda lição. E ele começa a contar para todos os que estavam ali. Então ele vai narrar o que ficou conhecido como a parábola do bom samaritano. E diz assim, um samaritano que ia de viagem, amarás, só um minutinho, descia de Jerusalém para Jericó, um certo sacerdote. Antes desse sacerdote, Jesus narra a parábola dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que isso significa? Vai lá, faz as orações, faz a prece, significa que ele era judeu. E no caminho, quando vem vindo em direção a Jericó, ele é assaltado. E ele é assaltado, é desnudado, roubam tudo dele, inclusive a roupa, surram ele, deixam ele muito machucado. E daí Jesus diz que um sacerdote também descia de Jerusalém para Jericó, vê aquele homem machucado, mas não faz nada, passa ao largo. Vem o levita é o ajudante de um sacerdote, mas eles não vêm no mesmo momento, depois. Um certo levita passando pelo mesmo caminho, descendo de Jerusalém, todos descem, o homem que é assaltado, o sacerdote que é assaltado. O levita olha aquele homem machucado e não faz nada. E aí Jesus diz assim, um samaritano
que estava em viagem por ali. Então ele não descia de Jerusalém, porque não era da religiosidade dele, dos rituais dele, ele estava lá na Samaria. Ele vê o homem caído no chão e Jesus então coloca no comportamento daquele samaritano tudo o que nós devemos fazer para provar que amamos a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele coloca as seguintes condições: movendo-se de compaixão. Então Jesus vai tocar o coração do samaritano. Amarás a teu Deus de todo o teu coração. Olha que bonito, gente. Começa a aula de Jesus sobre a caridade. Nós vamos hoje usar uns 5 minutinhos a mais na nossa programaçãozinha, na nossa reflexão, para a gente ouvir Jesus, o que ele nos disse. Então amarás de todo o teu coração. Né? Aí ele diz assim, aí ele diz que esse samaritano desce do seu cavalo. Então, ele não só sentiu compaixão, ele coloca a sua compaixão em ação. Ele vai socorrer, ele vai levar o socorro que aquela pessoa machucada precisa. Isso é a ação da compaixão. Isso é a alma, segundo a visão dos judeus daquela época. A alma é o espírito encarnado em atividade, vivendo a vida física. Então, mesmo eles acreditando na imortalidade, acreditando na ressurreição, a alma para eles não se dividia no corpo, porque está encarnado. E é o espírito vivendo, como nós como espíritas acreditamos. O espírito encarnado ele está experimentando as atividades terrenas. E nessas atividades terrenas nós estamos exercitando os nossos valores. Então, olha que ele desce do cavalo, Jesus está dizendo que amar a teu Deus de toda a tua alma, quer dizer, em ação. E a hora que o samaritano desce, então ele começa o procedimento. Primeiro, está muito machucado. Então ele desce com azeite e com vinho. O vinho é um antisséptico, ele passa nas feridas. O azeite para tirar a dor. Gente, até em assadura de criança é recomendado pelos pediatras passar azeite, às vezes para proteger a pele. O óleo, porque ele protege a pele. O óleo cria uma camada, uma película protetora para a pele, que ajuda a aliviar. Mas isso tudo já está nos produtos, nas pomadas, não precisa ninguém jogar óleo em criança hoje. Mas aí Jesus então vai dizer que ele passa um unguento, né, faz com azeite, com o vinho, ele tratando as feridas, que depois de enfaixar aquelas feridas, ele vai usar a sua força física, ele vai carregar o machucado, aquele senhor, vai colocar no seu cavalo. Então aí ele começa a usar de esforço. Amarás a teu Deus com todas as tuas forças, mas força não é só físico, tem a força moral, tem a força emocional, tem a força psicológica, tem a força espiritual, a fé. Então a força, ela se desdobra em várias expressões. Ali ele está usando a força física. Quando ele coloca no cavalo, quando ele vai a pé puxando um cavalo, o homem machucado no seu cavalo, ele deixa de ser o senhor e passa a ser o escravo. Ele passa a servir. Essa é a força da moral. Essa é a humildade daquela pessoa. Ele não se importou de seguir o caminho a pé em direção a uma estalagem, carregando a pessoa, o homem machucado no cavalo. Ele vai até a estalagem. Passa a noite de Jesus, você passa aquela noite cuidando daquele enfermo, do machucado. De manhã, ele chega para o dono da estalagem, para o estalajadeiro, paga aquela noite e dá 2 denários a mais. Cada denário é referente a um dia de trabalho, como se fosse 2 dias de trabalho, para que ele continuasse cuidando, que ele tinha afazeres de outro lugar, mas que ele voltaria. Então ele fica com a responsabilidade. Gente, o despojamento material. E amarás o teu próximo com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Ali ele está vivendo tudo que é necessário que nós devemos aprender. Nesses ensinamentos, Jesus diz para nós o que é amar o nosso próximo. Mas não termina aí. Vai continuar, porque Jesus pergunta
Depois que ele conta essa história, ele pergunta para aquele doutor da lei, que ele fez a questão que devo fazer para herdar a vida eterna. Ele pergunta, quem foi o próximo daquele homem machucado? Gente, toda a minha vida, a pergunta que eu fiz foi ao contrário. Quem eu tenho que amar? O homem machucado. Quem é o meu próximo? O homem machucado. Mas não é isso que Jesus pergunta para o doutor da lei. Ele pergunta quem é o próximo do homem machucado e não do samaritano. Quem é o próximo? Então Jesus não está nos perguntando quem é o seu próximo. Quem é que você vai socorrer? Quem é o enfermo? É o presidiário? É a pessoa que acabou de ficar viúva? Quem é a pessoa que você vai socorrer? É o teu próximo? Não é isso que Jesus está te perguntando ali, para aquele doutor da lei. Ele está perguntando quem foi o próximo daquela pessoa machucada. E foi o samaritano. Então aí a resposta do doutor da lei, judeu, descendo de Jerusalém, indo para Jericó, seria dizer, foi o meu inimigo mortal, foi o samaritano. Não, ele é muito inteligente, ele estava tentando testar Jesus no começo. O que ele diz? Ele diz assim, o meu próximo é aquele que usou, ou o próximo daquele homem machucado, foi aquele que usou de compaixão para com ele, de misericórdia para com ele. E Jesus diz assim, então vá, faça você a mesma coisa e você herdará a vida eterna. Então ele devolve a condição de que seremos bons samaritanos, como dizemos hoje, se nós cuidarmos dos nossos irmãos em necessidade, quaisquer que elas sejam, a necessidade de vários tipos, que para nós não seriam problemas, mas para as outras pessoas seriam grandes problemas. Mas aí fica a pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Vamos perguntar para aquele enfermo depois que ele estiver curado, quem que ele dirá que foi? O samaritano. Então agora eu pergunto para vocês, como eu perguntei para mim, ontem eu perguntei para mim, de todo o coração, quem foram os bons samaritanos da minha vida? As pessoas que nas horas mais difíceis da minha existência, eles me ajudaram. Foram instrumentos de Deus, porque tiveram compaixão de mim, tiveram misericórdia pelas minhas dificuldades e serviram-se de instrumento a Deus. Então amaram a Deus servindo ao seu próximo. E recordei de muita gente, encarnados muitos, desencarnados muitos. Eu tive que fazer uma prece de gratidão. Então, meus irmãos, a nossa reflexão se estendeu um pouco hoje. Eu ia dividir em duas, não vou mais, porque ia ser impossível separar essas duas reflexões, a do maior mandamento e do quem é o meu próximo, que eram os dois temas que eu ia fazer. E vão ficar os dois nessa mesma reflexão, e nós vamos escolher o tema o bom samaritano então. Por quê? Porque todos os ensinamentos que Jesus nos deixa com essa palavra, e tem mais, podemos nos aprofundar mais, são muito ricos de entendimentos para sensibilizar nossos corações. Pensem, quantas pessoas não foram instrumentos de Deus na vida de vocês, que os ajudaram a caminhar, e a quem nós, vocês e nós, devemos muito, porque foi o amor de Deus se estendendo até nós, através das mãos dos nossos bons samaritanos. Um grande abraço a todos.